Eliseu foram 7 anos, irmão. 7 anos, para a glória de Deus. Quando o irmão estava falando aqui de carregar cimento, né? Cada um colocou uma pedrinha, cada um fez um pouquinho. Eu lembro a última etapa que teve lá antes de terminar o Monte Eliseu, né? Antes de fazer o reflorestamento, tivemos que fazer um muro de emergência. A minha mãe, já com quase 80 anos, ainda ajudou a carregar tábuas, madeira, lá para cima. Eu estava falando com o irmão ali atrás, Deus é tão bom que quando ele estava reformando lá em cima, até colegas meus que estavam bebendo, até agora eu vou falar a verdade, até colega meu bêbado, não, irmão Carlos, eu gosto não, se eu carregar esse material, ajudou a carregar areia, pedra para fazer aquela obra lá em cima. E a obra de Deus, irmão, ela continua. E nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu estou alegre por tudo que Deus tem feito na minha vida, na vida do Monte Eliseu. Irmão, trabalhar para Deus não é em vão. A Bíblia diz que o nosso trabalho não é em vão no Senhor. Eu lembro, eu trabalhei 7 anos no Monte Eliseu, trabalhei 5 anos na Travessa Narciso. Aí eu vi, mas o homem não vê, mas Deus viu, pastor Marco Aurélio. E Deus me honrou, irmão. Deus me honrou muito. Trabalhando no Monte Eliseu, trabalhando na Travessa Narciso, Deus me honrou muito. E eu falei, irmão, eu tenho um carinho muito grande, eu tenho um prazer imenso. O que Deus colocou no meu coração foi cuidar de algo, independente, pastor Marcos, de ter um título de pastor. Hoje eu estou congregando numa igreja, lá eu sou membro, mas eu tenho essa chamada que Deus me deu, irmão, para a glória do Senhor. Eu tenho amor pelas almas, eu cuido das almas como eu cuido da minha esposa, dos meus filhos. E Deus nos recompensa. Deus nos recompensa. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 57 e 58 diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam sempre firmes e constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é bom no Senhor. Deus me honrou, irmão, e Deus honra todos aqueles que fazem a sua obra com alegria. Só para terminar, pastor, quando eu fui lá para o Monte Eliseu, foi na época do pastor Deneir. Naquele tempo, irmão, dura esse discurso, quem pode ouvir, agora segura. Naquele tempo, diz negócio do obreiro, você quer ir dirigir o Monte Eliseu? Não. O pastor Deneir, eu era diácono, o pastor Deneir falou assim: irmão Carlos, eu vou até imitar aqui um pouquinho a voz dele. Irmão Carlos, eu estou consagrando o irmão a presbítero e semana que vem o irmão está lá no Monte Eliseu. Ele não pediu não, ele deu uma ordem. E eu subia naquele tempo, era uma criança só, depois veio 2, depois veio 3, até o Caleb cheguei a carregar. Então eu tinha que subir com 2 crianças, uma que já está com 32 anos hoje. Era a Carla, a Cassiane e depois o Caleb, né? E a gente subiu dali e Deus nos abençoe, irmão. Então faça a obra de Deus com alegria. Não faça, eu tenho que fazer, não faça com alegria, com prazer, porque, irmão, se eu for, hoje não é dia disso, não é dia só de dar uma saudação. Se eu for contar, não precisa que os irmãos me conhecem, tantas bênçãos que Deus fez na minha vida. A primeira coisa, irmão, tem me sustentado até hoje na presença dele, essa é a primeira, me sustentado na presença dele, e também tem me sustentado com a minha esposa, que vamos fazer 34 anos de casado. Você pode dar uma glória a Deus? Deus faz isso. Que Deus continue abençoando. Eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus. Também está a Narciso, também ali junto com a sua família, ali o dirigente da Narciso, e também, né, pastor? Dirigente da subcongregação, Rafaela, com seu esposo, com a sua família, ali também está ali, entendeu, irmãos? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a hora está avançada, eu quero escutar o maná também. Aleluia, louvores abrir o coração. Aleluia, pastor Beato com a saudação. E depois da saudação, aleluia, vou estar falando do período de oferta, irmãos, e dando a mensagem para o nosso pastor, que é o dirigente, que vai estar ministrando uma palavra para o nosso coração. Amém? A paz do Senhor, igreja. O monte está fumegando, hein? Aleluia! Oh, que maravilha! Para mim, esse mês de junho, pastor Marco Aurélio, tem sido um mês de renovo ministerial para a minha vida. É a segunda oportunidade que eu tenho de participar aqui junto com os irmãos que são da Assembleia de Deus, mas eu também sou da Assembleia de Deus. Ninguém pode me excluir desse povo. Porque foi no meio desse povo que eu me converti com 12
12 anos de idade. E até os 23 eu estive no meio do povo da Assembleia de Deus. Depois aprove o Senhor me chamar para outra obra, né, que também é de Deus, a Igreja Batista, né, e nós estamos ali. Mas esse mês tem sido um renovo para mim, porque eu participei ali embaixo da cruzada e agora estou aqui. Meus irmãos, a minha alma está renovada. Nós estamos completando 27 anos de Praça Seca. Eu nunca tinha pisado aqui nesse lugar e o Senhor nos trouxe para esse lugar, Praça Seca, e já se vão 27 anos. Eu disse para o presbítero Alex ali hoje, eu disse, a minha comunhão aqui na Praça Seca, desde que eu cheguei aqui, forte tem sido com os irmãos da Baronesa da Assembleia de Deus. Esses irmãos têm abraçado a minha vida em oração. Desde quando nós começamos a erguer o trabalho ali, um grupo de irmãos, pastor Samuel Moniz, com outros, passou a orar por nós, porque nós compramos ali, o Senhor nos colocou ali num lugar terrível, que precisava de reforço, de oração, e os irmãos aqui me cobriram de oração. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Vou sair daqui com uma carga mais renovadora do Espírito Santo. Eu agradeço muito ao pastor Marco Aurélio por nos dar essa liberdade, né, de ter essa comunhão com a igreja. Parabenizo ele, o presbítero Alex, por esta congregação, dirigir essa congregação, e o pastor ali pastoreando a igreja na Baronesa. Comigo está o evangelista André e o evangelista Josi. Eu disse, a gente não pode ficar de fora desse trabalho lá em cima, porque nós estamos precisando juntar as brasas, amém? Então, parabéns à igreja, à congregação, a vocês todos. Deus abençoe e não desça desse monte, ele está fumegando. Aleluia. 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 Irmãos, a gente fala de oferta agora. Oferta.
Quem foi no banheiro bebeu a sua água, irmão? Segura agora a mensagem. Você que já bebeu a sua água, você que aleluia vai no banheiro. Aleluia. A mensagem ela aqui, dá uma na nossa raiz. Eu falo para os irmãos que antes de orar, eu vejo a bananeira ali sem terra, pastor. Às vezes eu tenho que jogar a terra em cima dela para ela crescer mais forte. Então é a mensagem. A mensagem ela dá raiz do crente. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quem na sua cabeça? Pai, diante do Senhor, eu estou muito alegre junto com o teu servo que está aqui. Meu coração está palpitando, meu Senhor. E a minha carne está tremendo. Agora eu entrego o seu ungido nas tuas mãos, Pai. O Senhor já tem usado o teu servo, Pai. O coração dos ouvintes da igreja vem estar, Senhor, aberto para receber, Senhor. O que o Espírito Santo gerou no coração do teu servo, Pai. Usa somente o teu servo, Pai. Em nome de Jesus, a igreja diz: amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez, para aqueles que não estavam no início, para nós é muita alegria nesse dia festivo, para nós é um aquecimento para o nosso jubileu de ouro também, da nossa sede, congregação maronesa, né, Filial de Madureira. Mas a festa está linda, quero já realizar uma vez mais, homenagear, dizer que tudo está lindo, né? Esse painel lindo, né? Essas luzes, essas camisas da igreja, né? Eu queria uma salva de palmas para os nossos irmãos aqui da congregação, do monte de Deus. E na direção do nosso querido Orestes tem feito um trabalho incansável, mostrando que, mesmo sendo pequeno no tamanho, mas grande no espiritual, essa casa tem prosperado, tem frutificado, e o Senhor tem sido presente. Aleluia! Nós vemos em cada trabalho, cada culto, nós vemos o agir de Deus nessa casa. Por isso, só tenho a agradecer a Deus, viu, Felipe Alex? Você e a sua esposa, a operadora Elisângela, eu tenho a certeza que isso é só apenas o início do que Deus vai fazer na vida de vocês. Aleluia! Através dessa obra. Amém, amém, meus irmãos? Irmãos, Evangelho de João, capítulo 1, nós sabemos que as horas já estão avançadas, mas a palavra é a primazia. Louvores são bênçãos, eu gosto de louvar, sou um adorador por excelência, mas a palavra do Senhor é ela que nos edifica, nos transforma, nos ajuda, aleluia, nos dá sustância, é o sustás do crente, é o nutrem do crente, é a palavra de Deus, aleluia. Sem vitamina o crente morre, aleluia. Sem vitamina o crente morre, sem palavra o crente morre, amém? Evangelho de João, vamos ler até do versículo 1 ao versículo 14, que tem por título: O Verbo se fez carne. Deus Santo, que diz assim, meus irmãos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Senhor, aqui está a tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e também a luz para o nosso caminho, ó Deus. Ó Senhor, tu tem falado ao meu coração. Ó Deus, que o Senhor venha falar através da minha boca, Senhor. Que nenhuma palavra que eu venha falar não seja do meu coração ou do meu entendimento, mas que seja vinda do teu trono para a tua noiva, Senhor, nessa noite. Continua falando conosco, ó Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Sente glorificando ao Senhor nessa noite. Aleluia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio, antes da criação do mundo, o Verbo, a palavra, aleluia, aleluia, já existia. Quando Deus faz o homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, nós vemos ali já a Trindade atuando, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia! Já na criação do mundo. E Jesus, aleluia, o Filho de Deus, a palavra, o Verbo vivo, aleluia, esteve entre nós em carne. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Eu fico muito alegre e fico muito feliz por Jesus Cristo ter salvo a minha vida. Você é feliz por isso, querido? Eu falo isso, pastor, é tão simples isso, mas porque às vezes nós esquecemos de agradecer a Deus pela salvação da nossa vida, pelo preço alto que nos pagou. Aleluia! Aqui estão companheiros, aqui pastor Jeová, pastor Alberto, homens experientes, homens de Deus, que já pregam a palavra há anos, que vem fazendo a obra do Senhor, pela infinita misericórdia do Senhor, que os alcançou. E através da palavra desse Verbo vivo, que se fez carne entre nós, aleluia, deu a condição de serem chamados filhos de Deus. Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia! E através de João, conhecido como o apóstolo do amor, um dos 3 homens que tinham intimidade com o Senhor, que estava ali como um amigo fiel para todas as horas. João, aleluia, o escolhido, aquele que na qual, quando o Senhor estava ali em aflição, ele estava pronto, próximo, observando, e estava orando, intercedendo por aquela vida, que era o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Em Daniel capítulo 7, versículo 14 diz: foi-lhe dado o domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas, inclusive nós, o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais, jamais, jamais será destruído. Pode vir guerras, pode vir rumores de guerras, aleluia, pode vir destruição em massa, bomba atômica, bomba nuclear, aleluia, mas nada poderá destruir a palavra infinita e misericordiosa do Senhor. Aleluia! Forte! Nós temos prova disso. O apóstolo Paulo, quando estava preso por diversas vezes, ele estava preso, seu corpo estava preso, mas a palavra, ela estava livre. A palavra, ela estava livre através dos escritos. Forte. É a palavra de Deus que te trouxe aqui nessa noite, querido. Aleluia. É por causa da palavra que você está aqui. Aleluia. É por causa do Verbo vivo, aleluia, que se transformou em carne, que habitou entre nós aqui. Você está aqui para exaltar e glorificar o seu nome. Louvado seja o nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Jesus também chamado Filho do Homem,
Eu notei algumas coisas que achei importantíssimo. Filho do homem era o nome preferido de Jesus. Ele foi registrado 29 vezes em Mateus, 13 vezes em Marcos, 26 vezes em Lucas e 12 vezes em João. Aleluia! O Filho de Deus. Glória! O Filho do Eterno, o Filho do início, o Filho do princípio, do Yahvé, aleluia, do Deus Todo-Poderoso, aquele que nunca perdeu uma batalha, mas de todas foi vencedor, aleluia, o Filho de Deus que tira o pecado do mundo, já dizia João Batista. Uma cana agitada no deserto. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Deus fez os céus e a terra. Deus fez os vegetais. Deus fez as plantas. Deus fez o homem, Deus fez a mulher, aleluia! Deus fez tudo o que existe e tudo que foi feito para glorificar e exaltar o nome dEle, mesmo que muitas das vezes o homem tenta deturpar, tenta mostrar o indiferente, tenta provar através da ciência o contrário, mas o Senhor, aleluia, Ele te mostrou, Ele colocou no teu coração a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que manda a vida do homem. Aleluia! Não tem meio termo. Aleluia! Ele foi enviado por amor. Ele se desfez de sua glória, do seu trono, da sua majestade, para estar entre nós. E mostramos que é possível sim vencer o pecado, vencer os desejos da carne, vencer a avareza, a prostituição, a ganância, o orgulho, o ego. É possível sim, aleluia, através da palavra de Deus. Ele é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. Aleluia, aleluia. Ele está lá no princípio em Gênesis e também está lá no Apocalipse. Passaram os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Meus irmãos, você já viu você andar no escuro? Eu tive essa experiência. Eu morei por 3 anos no Acre. E quando eu estava muitas vezes de serviço, aleluia, ficava à procura de uma lanterna, de um celular, algo para clarear, e pedindo para que não falhasse, porque você não consegue ver um palmo à sua frente. Assim é um homem sem Deus. Assim é um homem, aleluia, sem a falta de Jesus na sua vida. Ele é a luz que ilumina o teu caminhar. Aleluia! Ele é a luz que vai clarear a tua mente nas suas decisões. Ele é a luz que vai clarear, aleluia, a sua mente naquela decisão conjugal na sua casa. Glória a Deus. Abaixo, derrabaço. Aleluia. João, ele vê Jesus como uma luz em meio a uma escuridão. Aleluia, aleluia. E fez Deus o Senhor um jardim no Éden. Éden no original quer dizer caos. E fez Deus um jardim onde não havia nada, onde não existia nada, onde era treva. Aleluia. Ei, Deus quer te tirar da treva. Aleluia. Depressão é treva. Aleluia, ansiedade, ser ansioso o tempo todo é treva. Deus quer te libertar nessa noite. Deus quer transformar a tua vida. Talvez você esteja na sua casa, na sua sala, ouvindo esse som, aleluia, está deprimido, está em escuridão. Ei, o Senhor quer te libertar, quer escrever uma nova história para a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, nós fomos bem-aventurados
Porque nós recebemos essa luz que é Jesus. Aleluia. Que mudou a nossa vida no momento em que aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador de nossa vida. Clareou, aleluia. Estávamos com os nossos olhos tapados, com uma venda tapando a nossa visão. Não tínhamos direção. Quem está com a venda dos olhos não tem direção. Ele tropeça, se machuca, cai. Aleluia. Vira algo fácil para as presas. Assim está o inimigo te tragando, tentando te tragar. Aleluia. Mas Jesus Cristo veio para te dar luz. Em João 10, versículo 10 diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. O ladrão me ensinou a roubar, a matar, a destruir. Aleluia. Mas Jesus Cristo quer te dar vida com abundância. Receba a vida nessa noite em nome de Jesus. Receba renovo nessa noite em nome de Jesus. Receba renovo do céu em nome de Jesus. Sinta a presença do Espírito Santo, o Paracleto divino, o Consolador. Aquele que estava lá no início do mundo, aleluia. O Espírito Santo estava lá na fundação do mundo. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Trindade, aleluia. Aleluia. Quando todos te desprezam, aquele amigo, aleluia, que você confidencia tudo para ele, aleluia. Jesus é um amigo fiel. Jesus nunca vai te decepcionar. Jesus sempre vai ter uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra para te levantar. Ele nunca vai te deixar triste. O teu melhor amigo, ele te trai, aleluia, te calunia. Ele fala por trás de você: ei, Jesus não, aleluia. Ele é a verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Eles te veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem nele. Jesus quer que todos creiam nele, mas infelizmente as pessoas não dão crédito, porque muitas das vezes a correria do dia a dia, a procura por emprego, por um estudo melhor, por uma faculdade, pelo meio de uma qualidade de vida melhor, atrapalha você chegar próximo de Deus, aleluia. Mas Jesus, aleluia, Ele tem o melhor para a tua vida, Ele tem o melhor para a tua família, aleluia. Entregue a tua vida ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele entrará com a providência e com o conforto sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre a tua parentela. Ele foi rejeitado. Eu penso e imagino Jesus fazendo de tudo para que eles crescem nele, para eles acreditassem que ele era o Filho de Deus. Mas os seus o rejeitaram. Mas sabe o que eu acho mais importante disso? É que mesmo eles tendo rejeitado, ele não desistiu de cada um deles. Meu Deus. Estão entendendo essa noite, querido? Mesmo quando você está desanimado, que você não quer caminhar, o Senhor não desiste de você. Aleluia. Mesmo que muitas das vezes até muitos blasfemam, saem chateados, porque alguém lançou uma palavra que machucou, que te caluniou, que te ofendeu, e você parou. Ou talvez você está pensando em parar. Ei, o Senhor não desiste de você. Aleluia, Ele não desiste de você. Aleluia, Ele sempre vai estar pronto para te receber, para te abraçar. Mesmo Ele morrendo numa cruz do Calvário, padecendo dores, sofrimentos, mas Ele não desistiu do povo, não desistiu da nação, não desistiu de nós. Por isso estamos aqui depois de mais de 2000 anos, pregando a palavra do Senhor, o Evangelho do Senhor, indo por todo mundo e pregando o Evangelho a todos, sem distinção de pessoa, sem ideologia de gênero. Não, o Evangelho é para todos que creem no seu nome. Aleluia! Agora, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Jesus veio te trazer paz. Jesus veio te trazer alegria. Nós estávamos falando ontem na igreja sobre tentação e provação. Aleluia! Muitas pessoas têm cedido à tentação. Enquanto a palavra nos orienta, o apóstolo Paulo nos orienta, a palavra do Senhor nos orienta: foge! Foge! Ei, moço, moça, homem, mulher, foge das tentações! Que o Senhor vai te dar suporte, vai te dar graça, vai te ajudar, aleluia, a você colocar de pé. Muitos têm voltado atrás, têm desistido do seu ministério, têm desistido daquele Deus colocado em suas mãos, por causa das tentações. Mas pastor, que tentações são essas? Cada um tem um tipo de tentação na sua vida. Uns é a avareza, outros é a pornografia, outros é a prostituição, outros é o ego, o orgulho. Mas cada um tem um tipo de tentação. E muitos têm caído porque não têm fugido. Não têm fugido. Porque quando você foge, a palavra de Deus fala assim: Deus te dá suporte, te sustenta, te dá graça. Deus está falando nessa noite, queridos. Aleluia. Aleluia. Ele é a luz, Ele é a vida, Ele é o que transforma. Ele tira o homem do monturo e coloca no meio dos príncipes. Ele resgata, Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele é poderoso. Mas eu preciso tomar uma atitude. Aleluia. Tempo de igreja, tempo de ministério não quer dizer que você vai ser salvo. Tempo de ministério, tempo de igreja não quer dizer que você está liberto. Ei, é preciso ter intimidade com Ele, intimidade com a palavra, intimidade com o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Glória a Deus. Eu tenho que palestrar com Ele todo dia. É quando eu levanto pela manhã: obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por ter me aceito. Obrigado, Senhor, por ter me escolhido. Senhor, guarda o meu caminho. Livra das tentações no trabalho, no BRT, no ônibus, na rua. Limpa minha mente, limpa o meu coração. Me ajuda a olhar para ti, que é a videira, que é o dono consumador da minha fé. Não fique lutando com as suas próprias forças. As suas forças vão acabar. Meu Deus! A nossa força está no